Ela é bailarina e fez parte do primeiro grupo de dança contemporânea da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em 1991. Hoje, aos 40 anos, exerce sua profissão de forma independente. A nossa convidada de hoje é a joseense Eliette Santos. O Rebuliço Cultural começou! Eliette, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. E pra gente começar, você é bailarina desde os 7 anos. Quem que foi a pessoa que te motivou a seguir esse caminho? Então, eu comecei a dançar com 7 anos. Minha mãe disse que aos 3 eu já começava a dançar em casa, então eu já tinha vontade de dançar. A minha mãe me levou numa academia, eu tinha 6 anos, mas a professora disse que nessa idade não era muito bom, por causa da musculatura e do aprendizado. Sabia disso, Tem uma idade meio que... Pensei que quanto mais novo começasse, melhor. Não. Não, porque na minha época, a professora, ela adotava o método russo, então era a aplicação do método Vaganova puro. Que é pesado? Isso, entendi. É um método de balé clássico que não tem muita expressão corporal. E eu comecei com 7 anos, numa aula que na primeira aula a professora já pediu para as crianças ficarem numa postura, já apresentou as músicas em piano e já colocou as crianças em pé e pediu para abrir a primeira posição, né? Que são os 2 pezinhos em primeira posição. Então foi a aplicação do método já na primeira aula. Caramba! Nossa. Foi por isso que eu comecei com 7. E a sua mãe sempre te motivou desde pequena? Sim, ela chegou a fazer muito figurino para balé clássico. Então ela já era costureira, né? Minha avó também foi costureira, minha mãe costurou para balé há muito tempo. Então eu conheço também um pouco da técnica do vestido do balé. Que legal. E você fez parte da primeira turma de balé da Cassiano Ricardo. Como é que foi? Como é que é lembrar disso para você? A chamada foi feita no jornal. Então a Fundação Cultural estava abrindo, tinha alguns cursos assim de folclore, mas de dança não tinha nada. E eles viram a possibilidade de ter um grupo de dança municipal. Então eles fizeram a chamada num jornal. É uma chamada muito simples, estava escrito assim, pessoas que dançam, homens e mulheres, e colocou a idade. Compareço para fazer uma audição. Aí eu fiz essa audição, passei no primeiro lugar. Oh, caramba! Olha que legal. Isso foi em 1990. Então, o primeiro grupo de dança de São José dos Campos, né, foi em 1990. E você se lembra da emoção de pisar a primeira vez no palco? Como é que foi? Eu lembro. Lembro que para mim, eu tinha 7 anos, para mim foi muito natural. Nossa! Não fiquei nervosa nem nada. Caramba! Nunca fiquei nervosa com relação a me apresentar, a ser bailarina. Eu sempre tive na minha cabeça um outro tipo de ideia sobre dança. Eu sempre tive, desde criança, a questão era qual a minha responsabilidade como artista. Então, o que eu tinha que fazer? Então, aos 7 anos eu já tinha essa responsabilidade. Eu lembro que quando eu entrei num palco, eu entrei trazendo a turma toda. Eu fui a primeira menina trazendo a responsabilidade. Numa música clássica, provavelmente foi Tchaikovsky. Então eu tinha toda uma responsabilidade de entender da música já com 7 anos, entender da música, a entrada correta e levando as meninas. De lá pra cá você vem realizando vários trabalhos, né? Vem se aperfeiçoando também. Tem algum que seja assim, mais desafiador pra você? Sim. Algo que tem algum? O centenário da Piaf foi o ano passado. Né? A Piaf foi considerada a voz da França. Olha. Então, uma cantora muito emotiva, muito técnica, e eu resolvi passar isso para o corpo. Então, eu fiquei 1 ano dançando algumas músicas dela. Isso foi muito desafiador. E dessa vez deu um pouquinho de nervoso na hora de entrar? Porque quando a gente é pequenininho, geralmente as crianças, não sei, mas você falou que já tinha responsabilidade, né? Mas às vezes a criança encara ela não... como uma brincadeira, né? Ela encara exatamente isso, encara como uma brincadeira. E aí, ao passar dos anos, você foi tendo mais consciência cada vez mais disso e ficando mais nervosa ou não? Então, foi o inverso. Porque, assim, eu tive uma professora muito técnica. Eu sempre, da infância toda até a adolescência, eu sempre tive essa preocupação de ser técnica, de fazer com que a dança fosse o mais técnico possível. E eu sempre fui muito preocupada com toda essa obrigação de ser bailarina clássica. E também bailarina contemporânea. Agora está acontecendo uma coisa muito diferente. Agora eu estou me divertindo. Agora, depois de muito tempo, já são 34 anos na dança,
Agora eu estou começando a compreender que dá para eu ir para um palco, dá para eu apresentar de uma maneira mais leve e mais calma e mais divertida. Eu acho que a plateia ela vai junto com o artista, né? Então se o artista está se divertindo e está leve, a plateia também fica leve. A plateia se diverte também. Que a plateia percebe, né? Se você tá ali incomodada, a plateia tá percebendo que você tá incomodada e ela vai ficar com aquele incômodo dentro dela, né? E se ela vê que você tá se divertindo, fica prazeroso assistir. Isso, e acontece aquele momento raro, que é o momento artístico, né? Que é o momento em que a gente não tem mais o domínio do tempo e do espaço e que a arte acontece. Então, o artista que tem a consciência de que ele está a serviço da arte, ele tem que percorrer todo esse caminho para chegar num ponto de que ele tem que se libertar de certas coisas e deixar a arte acontecer. O corpo está a serviço disso, né? Sim. E você, além de dançarina, você faz outras coisas, né? Passou pelo teatro, cinema, confecção de figurinos, de máscaras. Como é que é se aventurar em vários locais da arte? Sim, filme, eu já fiz uns 2 filmes de longa-metragem. Já fiz curta, de vários estilos, peça de teatro. O ano passado a gente fez um ensaio fotográfico do Esperando Godot, com atores maduros. Eu gosto muito dos clássicos, né? E também eu tenho esse trabalho de confecção, de máscara, né? De delarte. Figurino, eu também faço os meus figurinos, os arranjos de cabelo. Isso tudo veio da sua mãe? Ela trabalhava com isso, né? Ela fazia? Isso. Veio como influência dela também? Ela te passou muita coisa disso? Isso, ela ensinou exatamente como faz o corte do tecido e como funciona o figurino de pessoas que estão no palco. É todo diferente, não é uma roupa normal nossa. O figurino de quem está dançando, a cava debaixo do braço é outra. Tem que ter movimento, né? Isso, tem que ter, conforme a peça de teatro e conforme a coreografia, tem que ter uma abertura nas costas para poder ter um respiro. Tem, né, essa mobilidade do tronco. Dependendo do personagem, tem que ter uma mobilidade maior nas articulações. Né? Um personagem que pula muito. Então, toda essa técnica eu tenho e uso até hoje. Sim. E falando em filme, foi um filme gravado, um dos filmes foi gravado aqui no Parque da Cidade. Né? Aparecida é um Milagre, né? Isso. É um filme global. Isso. Como foi a experiência? Então, a direção foi da Tezuka Yamazaki. Caramba, e tantos atores que a gente conhece. Isso, teve muita gente de São José dos Campos trabalhando no filme. E eu fiz um teste de seleção e daí ela gostou e eu fui atuar, mas eu atuei como bailarina. Muito mais fácil, pô. Mas fez a sua participação ali, né? Pois é. Sim, eu fui bailarina numa trupe, né? Uma parte do filme aparece uma trupe e me vestiram de bailarina. Aí eu falei, tudo bem, então tá. E daí eu falei, mas eles sabiam que você era bailarina ou foi por acaso? Então, eu fui fazer o teste e não me deram texto. Aí eu fui dançar, eu dancei Ave Maria, que eu já tenho o hábito de dançar em igreja, em missa, eu danço também, no meio católico, eu também tenho uma presença como bailarina. Aí eu dancei Ave Maria. Aí eu passei no teste, a gente começou a ensaiar, ficamos 3 meses ensaiando. E daí, pode ser a bailarina da trupe do filme. Aí eles fizeram um corpete pequenininho, número 36. Aí eu coloquei aquela roupa super apertada. Nossa. Fiquei 2 semanas com aquela roupa apertada. Caramba. Gente, mas olha só. Com aquela saia enorme, aquele espartilho super apertado, número 36. Nossa. Mas o resultado foi bom. Sim. E bom, não é fácil, é muito tempo de treino, técnica, você falou que começou bem novinha. Fomos até a faculdade para saber do pessoal quanto tempo eles acham que uma bailarina demora para se profissionalizar. E tivemos respostas bem distintas aí em relação ao tempo. Vamos dar uma olhadinha no Diz Aí de hoje. Quanto tempo você acha que precisa para um bailarino virar profissional? Depende da capacidade dele. Acredito que uns 2 anos. Não sei certeza. Sim, para você ficar muito bom, para você ficar em nível profissional mesmo, para você trabalhar com isso 8 anos. Muitos começam desde criança, né? Então deve ser uns 20 anos aí para estar profissionalizado.
Olha, eu acho que bastante tempo, praticamente uma vida, né? A gente vê tanto bailarino aí que passou a vida inteira estudando, então acho que muito tempo. Juliette, o que você acha? 2 anos pro bailarino já estar profissionalizado? Responde pra galera quanto tempo que precisa. Então, eu preciso explicar que é o seguinte, o método usado no Brasil, ou mais no mundo todo, chama-se Vaganova. Foi criado pela pedagoga e bailarina russa Agripina Vaganova. Tem um livro que ela coloca todo o método. E esse livro, assim, é bem antigo. O livro que ela fez tem lá um método escrito que são 8 anos. Então, ela descreve o método começando aos 7 anos e desenvolvendo do primeiro ano até o último ano, todos os passos, até chegar ao 8º ano. No 8º ano, ela tem que estar pronta e daí ela se torna uma profissional, né? E vai trabalhar. Então, existe isso ainda, dos 8 anos. Então a menina acertou, ela falou. Quem falou 8 ali já... Sim. Porém... Só que tem um porém aí. Tem um porém que é o seguinte, não é a gente que escolhe. Na Rússia, o balé faz parte da cultura do povo russo. Existe um teste de seleção para poder ingressar no primeiro ano para fazer os 8. Então, entendi. Não é a gente que escolhe ser período. bailarina ou completar os 8 anos. Antes disso, tem que ter um preparo? Não, tem que ter mesmo uma genética. Sim. Porque para aguentar o desenvolvimento que vai acontecer em 8 anos, existe um determinado padrão, que é o padrão de osso, músculo, psicológico, emocional. Então, existe um determinado padrão. Nossa, eu não imaginava isso, não. Na Escola Bolshoi do Brasil, agora, tem um teste um pouco mais rígido que eles fazem com as crianças, que eles estão fazendo esse teste para descobrir o padrão. A criança ingressa na escola e vai fazendo os 8 anos. Olha. Então, a pessoa pode fazer os 8 anos, mas se ela não tem aquele padrão físico, ela não completa. Então, existe sim um padrão. A conversa tá boa aqui, mas a gente vai para um rápido intervalinho e a gente volta já já. Voltamos com o Rebuliço Cultural e a gente continua aqui o nosso bate-papo com a bailarina Eliette. E a gente vai focar um pouquinho agora na cena de São José dos Campos. E a gente sabe que tem o Fest Dança aqui, que é um dos maiores festivais, não só de São José dos Campos, mas como também do Brasil. E existem outros festivais ou outros projetos voltados à dança aqui na cidade? E também como que é ser uma bailarina independente? Sim. Então, o Fest Dança, eu tive na 2ª edição dele e na 3ª, depois outras edições, e o ano passado também. Então, desde o começo, o Fest Dança começou no início da década de 90, e ele chegou a ser o 3º maior festival de dança do Brasil. Vinha gente do Rio Grande do Sul, do Acre. Esse ano ele diminui um pouco o tamanho, mas ele continua ainda um festival muito respeitado e grande. Sim. Tá? Ele acontece antes do Festival de Joinville, que é o maior do Brasil e chegou a ser o maior festival de dança do mundo. Caraca. Então, São José dos Campos é uma cidade que tem vocação para dança, tá? Assim como o nosso povo brasileiro tem muita vocação para dança. E o que nós temos de vitrine mesmo, bem organizado pelo município, é o Fest Dança. Não existe outro festival, porque eu acho que o Fest Dança, ele abarca todo mundo. Então, as pessoas já começam a fazer aula em fevereiro. Para participar do Fest Dança. Sim. E Legal. o nosso calendário é muito curto, porque assim, começa a aula em fevereiro. As pessoas ensaiam e participam do Fest Dança e depois não tem mais tempo, já começa a fazer espetáculo do final do ano. Tá? Em São José já chegou a ter 23 academias. E ainda tem muita academia. Né? Então, o nosso cenário ele é farto, não é pouca coisa, não. Bom, colunista e jornalista do jornal O Vale. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. E também é relacionado à dança, tudo isso que... Sim, foi porque aconteceu o seguinte. Eu leio muito jornal, né? Gosto dos jornais, os principais, revista também eu gosto muito.
E eu sou uma pessoa que guarda muito informação de dança. Eu guardo desde criança, assim, reportagem, foto, de tudo. E eu era adolescente, eu acho que eu tinha uns 16 anos, quando eu abri um jornal uma vez e vi uma foto bem grande. Uma foto enorme de um bailarino de sunga com a mão dada com uma bailarina de colã. E embaixo da foto estava escrito assim: apresentação dos bailarinos de flamenco. Aí eu fiquei um pouco assustada e pensei no seguinte: como é que pode dançar flamenco e ele tá de sunga e ela tá de colã? Então eu falei... sim, que é uma dança bem sensual, né? É cheio das roupas, né? Vestidões e tudo mais. Então, a jornalista se enganou. Aí eu fui vendo o material que eu tinha em casa e tinha uma série de equívocos com relação ao estilo, a nomenclatura, a matéria. Então não teve jeito. Eu fui estudar, eu tirei meu registro de jornalista e eu fui ser jornalista de dança. Legal. Olha só. Matou no peito. Sabe? Porque assim, quando você olha para um lado e para o outro, não tem saída. Né? Quem que vai resolver a questão? Então eu fui, estudei e daí eu fui correspondente do jornal em Joinville, fiz algumas matérias, pouca coisa. Chegou a fazer algo do festival de lá também? Sim, eu fui para Joinville, eu mandei as informações sobre os bailarinos do Vale que estavam lá e depois disso eu escrevi algumas coisas em revista, dança também, sobre dança, e eu gostei muito de escrever crônica. Então eu fiquei muito tempo como cronista. E depois de um tempo eu parei de escrever e fui me dedicar à dança contemporânea e à regional, à folclórica. Mas no momento eu estou escrevendo pouco sobre dança. Mas sempre quando eu vejo uma matéria que tem algum tipo de equívoco, eu já falo direto com o jornalista para esclarecer, né? Sim. Com relação à nomenclatura, até porque, estilo. Até porque confunde depois quem vai ler e acaba talvez denegrindo ou então confundindo a cabeça da galera e denegrindo a imagem dos bailarinos, né? É isso, e daí eu tô de olho nisso, assim, eu gosto de ler muito jornal e ver as matérias sobre dança, eu sempre estou atenta. Você gosta de jornal, de dança e você gosta de assistir filmes? Sim, eu gosto. Eu tenho um acervo bem grande de filmes em casa. Como eu sou da década de 70, então, assim, eu tenho na lembrança os primeiros filmes que foram os clássicos, assim. O lançamento do Fama, os filmes que tinham bailarinos, que hoje em dia a gente não tem mais essa safra de bailarinos estrelas, assim, que estão no filme Fama, né? O número 1. E eu tenho alguns em casa, assim. Legal, então acho que você vai gostar da nossa dica de hoje, que é sobre filme. Então a gente vai falar sobre Que Horas Ela Volta no Dica. O filme é protagonizado por Regina Casé, que interpreta a empregada Val, que deixa sua filha aos cuidados de parentes em Pernambuco para trabalhar na casa de uma família de classe média alta em São Paulo. A ação do filme começa quando Jéssica, sua filha adolescente, vai para São Paulo prestar vestibular. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, porém, sua personalidade forte mexe na hierarquia social da família e, consequentemente, questiona a força dos papéis sociais atuais. O filme é emocionante e Regina Casé recebeu muitos elogios pela atuação de Val. Vale muito a pena conferir. E aí, você já assistiu esse filme? Não, até agora não assisti, mas eu quero muito assistir porque ele já ganhou muitos prêmios, né? E trata de uma questão que é fundamental para o nosso momento, né? Não, é incrível o filme. Vale muito a pena mesmo conferir. Pois é. Bom, Eliette, infelizmente estamos já chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer muito sua presença no nosso programa. Mas temos uma coisa interessante a perguntar. Trabalhos atuais que você está realizando agora, quais são? E temos uma surpresinha pro pessoal de casa também que a gente vai passar já já. Tá, no momento eu estou trabalhando Tristão e Isolda. Tá? É uma história de origem celta. E eu estou trabalhando com um violinista muito talentoso, que é o Carlos Medeiros, tá? Eu encontrei, assim, demorou 2 anos para eu encontrar esse violinista, mas eu finalmente encontrei, ele mora aqui em São José dos Campos, tá? E a gente está começando a trabalhar e a gente espera trabalhar bastante em eventos do município, em eventos em parques, em empresas, até mesmo em casamento a gente pode fazer um trecho, que é um Tristão e Isolda, é um romance
que é bem de uma história bem dramática e clássica. Tá? Eu espero apresentar ele durante muitos anos. E é de Vivaldi? Não, a história toda, a história é uma história europeia e a gente está usando uma parte do repertório de Vivaldi, mas nós vamos usar outros compositores também para contar essa história toda do Legal. Tristão e da Isolda. E você quer deixar o contato para o pessoal de casa, página no Facebook, telefone? Sim. Como eles podem te encontrar? Nós estamos no Facebook, eu estou como Eliette Santos, o Carlos Medeiros também está no Facebook, e o meu e-mail é eliettesantos13@hotmail.com, tá? Eu sou aqui de São José dos Campos e eu estou à disposição então para apresentar esse espetáculo para vocês. Nada melhor então, pessoal de casa, acompanhar então um trecho aí do trabalho da Eliette. Sim, a gente gravou aqui na TV. Gravamos aqui na TV, ficou massa, vocês vão adorar. E nos vemos no próximo programa Rebuliço Cultural aqui na TV Univap. Muito obrigado pela audiência. Tchau! Tchau!